sei dizer para onde vamos, as almas das andorinhas. Eu não sei, eu não sei dizer para onde vamos, perfumes de tantas flores. Eu não sei, só sei dizer que dentro de minha alma sinto a natureza cantando e chorando. Eu só sei dizer que sinto Deus sorrindo para mim. Eu sinto Deus sorrindo para mim. Eu não sei dizer para onde vamos, tristezas e alegria. Eu não sei, eu não sei dizer para onde vamos, saudades e desencanto. Eu não sei, eu não sei, só sei dizer que dentro de minha alma sinto a natureza cantando e chorando. Eu só sei dizer que sinto Deus sorrindo para mim. Que sinto Deus sorrindo para mim. Boa noite a todos. Bom, tivemos que usar a chance e redimiu bem. Meus queridos, eu com muita alegria que a casa do meu mês recebe a todos vocês para mais uma noite, a luta da doutrina espírita. E como sempre eu gosto de fazer aquela perguntinha. Pela primeira vez uma casa espírita, a última vez, seja bem-vindo que te traga a vocês o esclarecimento e o conforto que vocês vieram buscar. Essa noite nós vamos falar sobre passarinho. Já ouviu falar? Passarinho. Pássaros. Nós vamos falar sobre essa passagem, olhar esse pássaro. Quem vai falar para nós é o nosso irmão Milton, aqui presente, possa discorrer sobre esse assunto. Ok? Eu estou achando que vocês meio escurecidos, é o calor ou é o frio? Porque se for frio, a gente fecha e dá um calorzinho. Se for calor, fazer o quê? Não tem mais nada no vermelho, né? Meus queridos, vamos começar então a nossa conversa da noite. Eu vou convidar vocês a nos acompanhar numa prece, colocando Jesus, esse mestre maior, que possa nos acompanhar, possa nos orientar nesse momento. Eu Jesus, mestre querido, companheiro de leve, de muitas horas. Aqui nos encontramos, Jesus, rogando teu amparo para mais uma noite de estudo, para mais uma noite de aprendizado. Nos ilumina, Jesus, e nos conduz, Jesus. Que possa incluir para o restante da noite, para que Ele possa, Jesus, nos encontrar, nos orientar, nos conduzir nesse momento tão importante que é o aprendizado. Envolva-o, Jesus, com as vibrações mais elevadas, sublimes possível. E que tua paz, Jesus, seja conosco, hoje, agora e por todo sempre, e que assim seja. Boa noite a todos. Que o nosso Senhor Jesus esteja junto de nós nessa noite de estudos, que possamos verdadeiramente representar aqui as palavras de Jesus,
que é o nosso objetivo. Nenhum outro motivo temos para estar aqui que não seja o de representar a palavra de Jesus para nós, porque somente Jesus tem as palavras da vida eterna e que Jesus possa colocar no nosso entendimento as palavras da vida eterna para que possamos viver aqui na terra, construindo a vida espiritual que todos nós buscamos. Então, o assunto é observar as aves do céu, observar os pássaros que não plantam, não moram, não guardam em celeiros, no entanto, Deus os alimenta. E que dirá vós, homens, que valeis muito mais do que os pássaros? Faz parte do sermão da montanha. Esse versículo está lá em Mateus, no capítulo 6, versículo 26. E o nosso trabalho, eu gosto sempre de dizer, porque faz parte do nosso trabalho, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25. O texto, o trabalho feito por Leonardo, José Leonardo Nascimento, trabalho magnífico sobre essa parábola, sobre esse assunto. Está também no Evangelho de Jesus, está também no livro Caso de Chico Xavier, está também no livro Mensagens de Inês de Castro, a Rainha Santa Isabel Inês de Castro, uma personagem da história de Portugal. E também está no livro da Esperança, de Emmanuel. Emmanuel, para quem não sabe, é o padre Manuel da Nóbrega, o fundador da cidade de São Paulo. Ele, antes de reencarnar, ele trabalhou como mentor espiritual do Francisco Cândido Xavier. Hoje o Emmanuel está encarnado no interior de São Paulo. E nós, refletindo, buscamos um conhecimento da máxima importância, onde o escritor diz o seguinte, o autor desconhecido diz o seguinte: podemos perder tudo na vida, mas jamais perderemos a paternidade divina. Nosso Pai não nos abandona, Ele nos sustenta e reeduca todos os dias. Então a paternidade divina não tem jeito de perder, não tem jeito de desistir dela, porque mesmo que nós o façamos, o nosso Pai jamais o fará, porque Ele cuida das aves, Ele cuida dos lírios, do campo, e cuida muito de nós. Então, vamos guardar aí a serenidade para que nós possamos trazer aí a sustentação, a ideia, o conhecimento, tão importante para todos nós. E nós vamos lembrar ainda da fala muito importante, muitíssimo importante, de Inácio de Loyola. Inácio de Loyola diz o seguinte: ore como se tudo dependesse de Deus, mas trabalhe como se tudo dependesse de você. Ore pedindo ajuda, como se tudo dependesse de Deus, mas trabalhe exaustivamente, como se tudo dependesse de você. Então essa fala de Inácio de Loyola, fundador da Companhia de Jesus, ou seja, fundador dos jesuítas, é de grande importância para nós. Não podemos esperar tudo do alto, não podemos ficar sentados aguardando que o Criador vai colocar nas nossas mãos tudo que nós precisamos, porque a falta de entendimento das questões do Espírito é que tem levado muitas pessoas à ruína e à bancarrota moral.
Então, muitos de nós pensamos, com esta palavra de Jesus, que nós não precisamos mais nos preocupar com o alimento, porque Ele dá alimento para as aves do céu, e Jesus falou que Ele vai dar alimento para nós também. Mas será que é isso que Jesus falou mesmo? Nós observamos, por acaso, as aves do céu? Deus dá o alimento para elas, mas elas correm risco, luta, todo dia, para conseguir o seu alimento. O alimento está lá, mas ele precisa ser conquistado. Da mesma forma, Jesus veio dizer para nós que devemos sim nos preocupar com a alimentação, porque está na Gênesis de Moisés: e comerás do suor do teu rosto. Portanto, não devemos desanimar diante das dificuldades, e sim confiar na providência divina. Porque Jesus disse: pedi e obtereis, buscai e achareis. Então, o esforço de pedir, o esforço de buscar. Batei a porta e a porta se abrirá. Então, precisamos ir atrás. Precisamos praticar o que Inácio de Loyola ensinou. Ore todos os dias, como se tudo na vida dependesse de Deus. Mas trabalhe firme, com coragem, como se tudo na vida dependesse de nós. E nós temos a união das duas forças, do nosso labor e da misericórdia divina. O Emmanuel traz uma página muito bonita, quando ele fala que o homem prepara o campo e semeia, e Deus faz germinar. Ele fala que do trigo vem o pão, e que da videira vem o vinho, mas é do trabalho do homem e da misericórdia divina que temos o pão e o vinho. Então não vem de forma gratuita. Está disponível, mas depende do nosso esforço. Por mais difícil que esteja a nossa vida, nós podemos transformá-la. Porque temos em nós o germe da essência divina. Porque nós temos um Pai, nosso Pai Criador, que nos criou a sua imagem e semelhança. Está na Gênesis: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, muitos de nós achamos que o alimento cairá do céu, mas não foi isso que Jesus disse. O alimento não cairá do céu, mas Jesus ensina para nós que todos nós somos filhos de Deus, herdeiros do céu e da terra, porque o nosso Pai é o construtor do céu e da terra, e Ele encaminhará através do nosso trabalho os recursos de que necessitamos. Todos nós necessitamos de muitas coisas, muitas mesmo, e através do nosso esforço, através do esforço dos nossos pais, através da colaboração dos nossos amigos, encarnados e desencarnados, que nós vamos receber. Porque também está ensinando Jesus que a cada um será dado segundo as suas obras. Sem obras não tem merecimento. E muitos de nós ainda achamos que não precisamos procurar nos prover dos recursos materiais. Mas Jesus não quis dizer isso. Jesus disse para nós que nós devemos sim nos preocupar para prover dos recursos materiais, mas precisamos entender que o que é necessário para não nos escravizarmos ao luxo. Porque se perguntarmos para o rei da Inglaterra o que é necessário para ele vai fazer uma lista enorme. Não é? Se perguntarmos para
para o trabalhador rural que mora lá no pé da serra do Mantiqueiro, o que é necessário para ele vai ser muito diferente. Sim, teremos o necessário, mas essa linha de divisa da percepção entre o necessário e o supérfluo quase sempre só é perceptível através da dor. Muita gente abre o guarda-roupa de manhã e vira os cabides para lá e para cá, cheio de roupas, e diz: nossa, estou sem roupa. Enquanto que o trabalhador rural que mora no pé da serra da Mantiqueira tem uma peça de roupa que, quando ele vai deitar de pedido no prego, de manhã ele põe a mesma roupa e trabalha feliz da vida o dia inteiro. Tem pessoas que, quando abrem a sapateira, temos a ideia de que é uma centopeia. A centopeia tem 100 pernas, né? 100 pares de pernas, de tantos sapatos. E Bezerra de Menezes, com as crianças, ficava triste, porque ele não tinha sapato. De família muito pobre, não tinha sapato. Quando um dia, na cidade, ele viu um menino que não tinha pé. Ele ficou muito feliz e disse: meu Deus, eu sou rico, eu sou muito feliz porque eu tenho pés, esse outro menino não tem. Então, essa percepção só é conquistada pelo meio da observação, que é o meio mais sensato, porque o sábio aprende com a experiência do outro, mas o bruto só aprende através da dor. Aprender com a experiência do outro é muito melhor do que aprender com a própria dor. Muito bem, muitos acham que nós não precisamos mais trabalhar, porque descobriu que é filho de Deus e que Deus é rico demais da conta. Ele é dono não só da terra, do céu, das estrelas, das galáxias. Aí não precisa mais trabalhar, porque o papai é rico. Mas foi isso que Jesus ensinou. Jesus ensinou para nós que nós precisamos trabalhar sim, como todos os animais, como todos os vegetais, como todos os insetos. Vocês já prestaram atenção na formiga? Para, né? E estudar muito para melhorar sempre. Para melhorar sempre. Porque quando estudamos, trabalhamos, chegamos num patamar, quando chegamos naquele nível, a nossa visão alcança mais longe e nós falamos: o ano que vem eu vou conseguir aquela outra meta. Então, à medida que nós alcançamos determinado nível, nós enxergamos outros níveis mais à frente e a nossa meta muda. Mas Jesus já traçou para nós a nossa meta. Ela já está no Evangelho de Jesus. Já tem 2000 anos. Jesus disse, ensinou: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Então a meta de Jesus para conosco é uma meta ousada. Mas é a meta que nós temos, de buscar a perfeição. E o professor Pedro Camargo, chamado Vinícius, também tem um pseudônimo de Vinícius, ele diz para nós que não se consegue alcançar a perfeição, que não se consegue o progresso sem autoeducação. Preste atenção, a autoeducação é diferente da educação. A autoeducação é quando a pessoa por si só corre atrás para aprender, consultando livros, consultando quem sabe mais, vivenciando experiências e crescendo em sabedoria e verdade, porque não adianta apenas o intelecto. O intelecto é causa de muitas guerras. No livro dos Espíritos, os Espíritos superiores trazem para nós que no processo evolutivo, primeiramente nós alcançamos o progresso intelectual. Após a conquista do
do progresso intelectual são preparadas para nós reencarnações onde nós vamos conquistar a moral ou a bondade. Então, através do intelecto e da bondade, sabedoria e bondade são as duas asas que equilibram o nosso voo para que possamos verdadeiramente alcançar os planos superiores. E é tudo muito simples. Jesus trouxe para nós de forma tão simples. Nós costumamos complicar as coisas sem necessidade. André Luiz conta para nós que lá no plano espiritual, na cidade de nosso lar, vários tarefeiros que desenvolviam várias tarefas em vários setores estavam enfrentando muitos problemas nas suas tarefas. Então a gente fica até, de certo modo, confortável com isso, que nós achávamos que os problemas eram só aqui na Terra. Lá no plano espiritual também existem problemas. E por causa disso foi pedido a assistência de um grande instrutor. Prepararam o ambiente para receber o grande Asclepios, um instrutor muito adiantado. Só para vocês terem uma ideia, para nosso lar recebê-lo, teve que montar uma câmara fluídica especializada, porque ele já está há tantos milênios longe do plano físico, que era extremamente difícil para ele manifestar não no plano físico, em nosso lar, imagina no plano físico. E assim prepararam uma câmara onde o grande Asclepios materializou para responder, para ajudar as pessoas ali nas suas tarefas. Ele chegou usando uma roupa muito simples, e o André Luiz observou que ele usava uma túnica singela e havia uma sacola, uma capanga, tipo essa capanga que o trabalhador da roça usa, um embornal. Então, ele disse: esteja à vontade, pode perguntar, pode questionar, eu vou ajudar vocês. Aí um deles fez uma pergunta: nós estamos com um problema assim, assim, assado, está muito difícil, porque lá nas trevas está muito problemático. Ele abriu o jornal, tirou lá de dentro um papel enrolado e disse, e leu o que estava escrito: amai-vos uns aos outros. Enrolou de novo o papel e colocou no jornal. Outra dúvida? E todas as perguntas que foram feitas, ele teve o mesmo procedimento. Ele abriu o jornal, tirou um pergaminho e leu uma passagem evangélica de acordo com a necessidade daquela pergunta. Então nós vamos observar que está tudo muito simples, está tudo muito claro no Evangelho de Jesus. Jesus já trouxe para nós as orientações necessárias. Basta para nós entender o que está escrito no Evangelho e colocar em prática. Porque os ensinamentos de Jesus vêm de acordo com a nossa necessidade. E Allan Kardec, no livro A Gênese, traz para nós o seguinte: Deus conhece as nossas necessidades e a elas provê como for necessário. Deus conhece as nossas necessidades e a elas provê como for necessário. O homem, porém, é insaciável em seus desejos, nem sempre sabe contentar-se com o que tem. O necessário não lhe basta, deseja sempre o supérfluo. A providência divina, então, o deixa entregue a si mesmo. Então, o necessário nós sempre teremos. Mas quando queremos além do necessário, quando queremos o supérfluo, Allan Kardec é claro que a providência divina o deixa entregue a si mesmo. Daí vem o sofrimento. Porque o sofrimento é provocado justamente pela ausência de Deus na nossa vida.
distante de Deus é sofrimento. Estamos longe da fonte da vida. Estamos navegando em sentido oposto à correnteza. Quando entregamos a nossa vida nas mãos do nosso Pai, que nos conhece tão bem, melhor do que nós mesmos, estaremos sim vencendo as etapas, mesmo que para o mundo nós sejamos derrotados. Observe o caso de Jesus. Foi humilhado, espancado, ridicularizado, perseguido. O Emmanuel fala que Jesus nasceu, cresceu, viveu e desencarnou entre os inimigos. Entre os inimigos. Tudo que Jesus falava, Jesus não tinha tranquilidade, como nós estamos tendo aqui, de fazer uma explicação. Porque na hora que ele estava explicando, tinha a turma dos fariseus vigiando o que ele falava. Não para aprender com ele, mas para achar pontos, para questioná-lo, para acusá-lo, para persegui-lo. No entanto, partiu do mundo na cruz dos criminosos. Recebeu a coroa de espinho, apanhou demais, chicotadas, apanhou muito. No entanto, ele se tornou inesquecível. O Evangelho fala que a pedra que foi abandonada transformou-se em pedra de esquina, em pedra fundamental, que é Jesus. Enquanto que muitos outros que viveram aqui na terra, na opulência, na riqueza, na autoridade, perseguindo, desencarnaram e entraram na lista dos grandes criminosos. Quando nós lembramos deles, lembramos também dos horrores que eles praticaram contra a humanidade. Todo mundo faz questão de esquecer certas pessoas que passavam pela terra. Onde Jesus ia? E uma multidão, Jesus foi para o deserto para descansar, porque ele estava cansado. Atravessou o mar e foi para o deserto, o mar da Galileia, foi para o deserto. Chegando lá, quando pensa que não, aquele mundo de gente, não sei por onde, como é que eles fizeram, deve ter dado a volta. E depois de 3 dias junto com Jesus, Jesus falou: meu Deus, esse povo está com fome, e por aqui não tem o que comer. Jesus disse: como que nós vamos fazer? Jesus disse: tem comida para eles. Como, Jesus? Aqui não tem comida. Ninguém mora nesse deserto. O que é que tem aí? Tem um rapazinho aqui que está vendendo. Ele tem 3 pães e 4 peixes. 5 peixes. Jesus falou: traz lá esses pães e esses peixes. Jesus olhou, pediu a misericórdia divina, e aqueles pães e peixes foram multiplicados. E deu para alimentar 5.000 pessoas. 5.000 pessoas. Ainda sobrou bronze e está lá enchendo. 5.000 pessoas foram atrás de Jesus no deserto. Por quê? Porque Jesus tem as palavras da vida eterna. É Jesus que cura. É Jesus que liberta da ação das trevas. É Jesus que salva. Então nós, quando navegamos contra Jesus, quando navegamos contra Deus, tudo fica mais difícil. Estamos indo contra a lei normal da vida. E Emmanuel traz para nós, no livro da Esperança, capítulo 84, ele ensinou o divino Mestre Jesus: não vos inquieteis pelo dia de manhã. No entanto, encontramos pessoas que se baseiam nestas palavras, destinadas a tranquilizar-nos, para abraçarem a preguiça, esquecendo que o próprio Jesus nos advertiu: andai enquanto tendes luz. Jesus ensinou ainda: nem só de pão viverá o homem. Mas existem pessoas que se apoiam nessas palavras
dedicadas a preservar-nos contra a volúpia da posse, para assumirem atitudes de relaxamento diante do trabalho da vida material, sem se lembrarem de que Jesus multiplicou pães, socorrendo a multidão cansada. Jesus ainda ensinou: realmente há muita dificuldade para que eu reine entre os céus. E sempre aparecem os que se aproveitam dessas palavras de Jesus, dedicadas a imunizar-nos contra as calamidades da usura e da avareza, para lançarem maldição contra o dinheiro, o deboche contra os irmãos chamados a manusear o dinheiro, na sustentação do trabalho, da beneficência, da educação e do progresso, incapazes de lembrar do Evangelho, quando Jesus valorizou as 2 moedas da viúva pobre, e disse Jesus nesse dia: ninguém doou mais para o templo do que essa viúva, porque essas 2 moedas eram necessárias para o seu sustento. Ela deu o seu próprio sustento. E Jesus ainda ensinou: não julgueis a ninguém. E em toda parte surpreendemos pessoas que se prevalecem deste aviso que nos acartela contra desastres da intolerância, para cobertarem a viciação e a má fé, sem se prevenirem de que Jesus recomendou igualmente: orai e vigiai, para não cairdes em tentação. O apóstolo Tiago diz na sua carta, a única carta do apóstolo Tiago, ele diz: bendito é o varão que é tentado. Nós ficamos assustados quando lemos esse texto. Meu Deus, bendito é o varão que é tentado. Porque se está passando pela tentação, significa que já tem condições de vencer. Se está passando, se a misericórdia divina permitiu que alguém passe pela tentação, é porque já tem condições de vencer. Então, é um bem-aventurado. Porque já chegou em determinado nível evolutivo que pode passar por determinadas provas que para outras pessoas seria um fracasso terrível. Não é assim nas escolas? Primeiro o professor ensina a disciplina, ensina o conteúdo, depois ele dá uma prova. Da mesma forma é o nosso Pai Celestial. Primeiro nós aprendemos, passamos pelas experiências para adquirir amadurecimento, para adquirir os valores morais. Mas isso não é suficiente. É preciso a prova. Emmanuel ensina que a prova decide o futuro. Sem provações, nós não crescemos. O estudante que não faz a prova na escola não recebe o diploma. Nós estamos numa grande escola chamada Terra. Todos nós estamos aprendendo todos os dias. E ensinou o mestre dos mestres: ao que vos pedir a túnica, cedei também a capa. Mas muitas pessoas utilizam essas palavras consagradas a impelir-nos a caridade para estabelecerem comportamento de irresponsabilidade e preguiça, quando o Cristo nos presenteou a obrigação de entregar a cada um aquilo que lhe pertence. Até mesmo as questões mínimas do imposto, exigido pelos poderes públicos desde a época de Jesus. Ao solicitarmos o mestre divino: dai a César o que é de César. Então, se nós não conseguimos cumprir com os nossos deveres, nem mesmo perante os governantes, nem mesmo perante o nosso próximo,
como é que nós vamos cumprir os nossos deveres perante Deus. E Deus não está longe de nós. Deus está presente na pessoa do nosso próximo. O apóstolo João diz na sua primeira carta: aquele que diz amar a Deus e não ama o seu próximo é mentiroso. O apóstolo João dizendo, João foi evangelista. Porque se ele não ama o próximo a quem vê, como é que ele vai amar a Deus a quem não vê? Então, nós vamos encontrar Deus dentro do nosso próximo. Está na Gênesis de Moisés, quando Deus diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então, somos em potencial deuses. Presta atenção no que eu estou dizendo. Temos em nós, em germe, todas as qualidades divinas, porque somos herdeiros do nosso Pai. O filho não traz a genética do pai? O DNA não comprova de quem aquele menino é filho? Da mesma forma, o DNA espiritual, se tiver, comprova que nós somos filhos de Deus, porque temos em germe tudo o que Deus tem. Daí Jesus traçou a meta para nós: sede perfeitos, como perfeito é o nosso Pai Celestial. Emmanuel continua ainda. A doutrina espírita, presta atenção, essa atenção que é muito grave. A doutrina espírita e o Evangelho de Jesus estão no mundo não somente para aliviar as dores, para trazer consolação e conforto para as pessoas, mas também para instruir e esclarecer. Porque aquele que não conhece a lei de Deus, qualquer coisa que ele faça é lei. Quem disse isso foi Paulo de Tarso. Mas quem conhece a lei de Deus e age contra ela é punido pela própria lei. Muito será cobrado a quem muito foi dado. Então, nós precisamos verdadeiramente crescer em sabedoria, conhecimento, mas não podemos esquecer da bondade, porque a bondade é a sabedoria praticada. A bondade é a sabedoria praticada. De que vale ter o conhecimento da enciclopédia, sendo que ela fica lá na prateleira, incapaz de dar um copo d'água que seja para qualquer pessoa? Quando aquele conhecimento da enciclopédia nós incorporamos, adquirimos a sabedoria. Daí precisa ser colocado em prática. Essa prática é o que Aristóteles chama de moral. Aristóteles, filósofo grego, moral é a prática do conhecimento. Bom, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25, itens 6, 7 e 8, nós vamos encontrar interpretadas a letra essas palavras de Jesus. Seria a negação de toda providência, de todo trabalho e de todo progresso para a pessoa que não sabe ler. Porque o Evangelho fala na parábola, no versículo: observai as aves do céu. Quando nós observamos as aves do céu, nós observamos a luta delas para adquirir o alimento. Você já viu um passarinho lutando ali para poder pegar um bichinho? O bichinho foge, esconde, vai lá, corre para cá, corre para lá. Você já viu a luta do outro dia? Eu vi um bem-te-vi conseguiram quebrar uma semente para pegar a castanha. Então, o alimento está disponível. É a misericórdia divina, mas requer um trabalho. Não esqueça, o trigo e o vinho. Do trigo nós tiramos o pão. Da videira nós tiramos o vinho.
mas é Deus que faz germinar. O homem trabalha e prepara a terra e semeia. Deus faz a germinação, que serve para nos manter, para nos alimentar. Então, a ideia de aguardar tudo do alto é uma ideia errônea, uma ideia errada. Se esta fosse a condição normal do homem na terra, jamais houvera saído do estado primitivo. Jamais teria saído do estado primitivo. E só lhe caberia viver sem fazer coisa alguma, à toa, inútil, esperando tudo do alto. Vou contar uma história aqui. Quando Chico Xavier completou 17 anos e meio, ele começou a trabalhar na mesa do dia. E nessa época, ele recebeu, nesse dia, ele tem a data aqui certinho. Vou dar os dados que vocês poderão pesquisar. Tá? Vamos lá. Tem o dia certinho aqui, ó. No dia 10 de julho de 1927. Chico Xavier reencarnou em 1910, em abril de 1910. Ele estava na sua casinha dos seus pais, já de noite, ele cheio de alegria. Ele tinha acabado de chegar do centro espírita. Psicografou a primeira mensagem, 10 de julho de 1927. Os pais já dormindo, os irmãos tudo dormindo. Ele chegou, se ajeitou para deitar. Era um grande católico. Um grande católico. Se ajoelhou no seu quartinho, porque ele só orava de joelhos antes de dormir, agradecendo a Jesus. Olha, Jesus, que maravilha, que felicidade. Psicografei uma mensagem. Uma alegria que só quem está ali no trabalho consegue sentir, consegue perceber. Quando ele viu entrar no quarto dele uma luz brilhante, uma luz violeta, imagina a luz violeta, com reflexos dourados. E aquela luz se transformou numa pessoa, aquela luz se transformou numa dama vestida como se vestia na Idade Média, com aquelas roupas longas, aquela coisa toda. Ela olhou para ele e ficou apavorada. Ele não sabia o que fazer. Ela olhou para ele e disse: meu filho, falou com ele em espanhol, meu filho, você precisa alimentar o povo pobre. Você precisa alimentar o povo da península. A fome está atacando, você precisa ajudar. Ele olhou para ela e disse: mas eu não tenho nada, como é que eu vou ajudar? Não tenha medo, meu filho, nós vamos mandar recurso para você, mas não esquece isso, dê alimento aos pobres. Ela falou na península porque ela foi Isabel de Castelo, a rainha santa de Portugal, e ela vivia na Península Ibérica. Nasceu em Castelo, onde hoje é Espanha, daí vem a linguagem castelhana, né? Mas casou-se com Dom Tinis, o rei de Portugal, e ela virou a rainha de Portugal. Extremamente caridosa. Está vendo? Tem gente que acha que a gente vive com pressa, né? A rainha. Extremamente caridosa. O marido de Dom Tinis, um rei poeta. Né? Um rei poeta, está reencarnado no Brasil, pelo menos estava até bem pouco tempo. Então, naquele mesmo dia, o Chico Xavier procurou os amigos, ajuntaram ali alguns pães e foram num lugar chamado Ponte Caída. Lá na Ponte Caída moravam alguns mendigos debaixo da ponte. E Chico Xavier, então, levou alimentos para eles. E desde esse dia, 10 de julho de 1927, o Chico nunca parou, somente nas vésperas da desencarnação. Então havia
havia pessoas que viviam debaixo da ponte velha, a ponte caída, e ficavam numa estrada abandonada. Então ia até lá Chico, a sua irmã Luísa, e mais 2 ou 3 pessoas pobres da sua comunidade, para levar recursos materiais. E aconteceu um dia que eles não tinham nada para levar. E o Chico falou assim: então nós não vamos, porque nós não temos nada. O doutor Bezerra de Menezes manifestou e disse: vocês precisam ir, esse trabalho não pode parar, mas nós não temos nada. O doutor Bezerra de Menezes disse: prepara aí as vasilhas de água, eu vou purificar a água, e vocês vão levar água purificada para o povo que estão lá na ponte caída. E assim foi feito. A água ficou inicialmente leitosa, depois ela voltou à cor natural, e com um perfume maravilhoso. Colocaram nas vasilhas e levaram com os copos para a ponte caída. Chegando lá, os mendigos que estavam debaixo da ponte gritaram: Chico já vem, gente, graças a Deus. Quando o Chico chegou, com mais 3 pessoas, somente carregando as vasilhas com água, o povo disse: mas o senhor não trouxe nada para nós hoje? E o Chico explicou que não tinha nada. A única coisa que tinha era as águas. Mas aí algumas pessoas não aceitaram e começaram a xingar, começaram a reclamar. O Chico, muito sensível, começou a chorar. Um dos assistidos disse: gente, nós não podemos fazer isso. Todo sábado de tarde esse homem vem com essas mulheres aqui trazer coisas para nós. Hoje eles não têm nada para trazer. Hoje é nós que vamos dar para eles. Nós vamos dar para ele a nossa alegria. Vamos cantar em favor do Chico e das irmãs. Começaram a cantar as músicas que o próprio Chico tinha ensinado para elas. Quando estavam lá cantando, o Chico aqui, um caminhão parou por perto, buzinou, e o motorista gritou: tem alguém aí que chama Chico Xavier? Aí eu disse: tem aqui um moço lá. O motorista chamou o Chico: você é o seu Chico? Meu nome é fulano de tal. Eu venho lá de São Paulo, amando o doutor fulano de tal, você lembra dele? Lembro. Mas, como? O Chico disse: há um ano atrás, o filho deste homem desencarnou. Ele e a esposa passaram por muitos momentos de sofrimento, por muitos momentos de dor. Vieram aqui em Pedro Leopoldo, e o doutor Bezerra de Menezes trouxe um filho desencarnado, e esse filho desencarnado trouxe uma mensagem de conforto, de consolo para esses pais. Já faz um ano. Na hora de despedir, esse pai disse para mim: Chico, um dia eu vou ajudar você aqui no seu centro espírita. Passou aproximadamente um ano. No momento que o Chico mais precisava de recursos materiais, chegou um caminhão cheio de cesta básica. Olha a misericórdia de mim. Aí o motorista, o Chico perguntou: mas como que o senhor chegou aqui? Olha, eu me atrasei demais na estrada, cheguei no endereço do centro, mas estava tudo fechado. E tinha um senhor lá de cabeça branca, barba branca, e disse para mim: o que o senhor está querendo? Eu estou procurando o Chico Xavier. Olha, se você é direto aqui, vira à esquerda, tem uma ponte caída. Cuidado para o senhor não cair lá. Ele está lá. E como é que era o nome desse moço? Ele falou para mim que era Bezerra de Menezes. Eu nunca vi falar. Motorista. O Bezerra de Menezes, na bondade dele, vendo a falta dos recursos, providenciou um caminhão cheio de cestas básicas. Então, não duvidemos da misericórdia divina. O Velho Testamento é um testamento mesmo para nós, que mostra o maná que caiu do céu, as codornizes, a pedra que jorrava água, a travessia do mar, tantos e tantos recursos
que o Pai Celestial mandou para os seus filhos nos momentos de necessidade. Então, também nós, nas nossas necessidades, nos nossos momentos de aflição, também seremos atendidos. Portanto, a providência divina é o cuidado de Deus para com as suas criaturas. Deus está em toda parte. Deus tudo vê e tudo cuida, mesmo nas menores coisas. É nisso que consiste a providência divina. Tantos episódios já aconteceu conosco na nossa vida, e que nós mesmos, todos nós que estamos aqui, podemos testificar e testemunhar a misericórdia divina agindo em nosso favor. Muito bem. Então Deus provê os recursos indispensáveis. Deus provê os recursos indispensáveis. Quando Jesus esteve na terra, assim que ele nasceu, assim que estava nos dias dele nascer, os pais não conseguiram nenhum leito para a família. Nenhum lugar queria receber a família sagrada, ou a Sagrada Família. José teve que achar um campo, uma caverna, onde os animais eram colocados para pernoitar. E lá nessa caverna tinha um coxo, que José ajeitou para virar um bercinho. E ali, naquela caverna, o Criador da terra, o Criador é Deus, mas o próprio Criador da terra, enviado por Deus, o engenheiro sideral, conforme diz André Luiz no livro Evolução dos Mundos, construtor da terra, encarnou numa caverna e colocado no bercinho. Mas isso tudo tem uma simbologia muito grande. Aquele coxo transformado em berço tem uma simbologia, chamado de manjedoura. Manjar é a comida. A manjedoura é onde põe a comida. E Jesus é o quê? O alimento. O alimento dos homens. Eu sou o pão da vida. Aquele que comer do meu corpo e beber do meu sangue, entrará no reino dos céus. E o pior da história toda, da simbologia, é que nós estamos na posição ainda de criaturas tão inferiores e tão primitivas, que até hoje, 2000 anos depois, ainda não despertamos para os símbolos, para as orientações espirituais e para o progresso. Então, as palavras do Mestre Jesus não significam acomodação, não significam ociosidade, espera de bênçãos que caem do céu sem o devido esforço do trabalho. Então não é isso que Jesus quis dizer. Jesus quer dizer que nós precisamos usar os nossos talentos, nós precisamos desenvolver as nossas habilidades, a nossa capacidade de produzir e de trabalhar para conquistar os recursos de que tanto necessitamos. E o mais bonito disso tudo, ajudar o povo que não está conseguindo. Porque na contabilidade divina, tem contabilidade divina? Tem. Na contabilidade divina, o que é que vai ser nosso para a vida eterna? É o que temos hoje. Carro, casa, sítio, fazenda, avião, lancha. Isso é nosso? O corpo? Isso não é nosso. Isso está conosco temporariamente, a título de empréstimo. A mulher Luiz usou uma palavra mais bonita, a título de comodato. É um termo usado na contabilidade. Trocando em miúdos.
a título de empréstimo, que vamos devolver. Quando? No dia da nossa desencarnação. Até os títulos de doutor, de professor, sei lá o que for, não continuaremos nada, nem o nome, nem o sobrenome. Nós perdemos tudo quando os nossos olhos se fecham aqui na terra. Mas tem coisas que são nossas. Tem coisas que vão continuar conosco pela eternidade afora. Quais são essas coisas? Não ajuntei tesouros da terra, porque os tesouros da terra o ladrão rouba e a traça corrói. Ajuntai tesouros no céu. Quais são os tesouros do céu? As virtudes. As virtudes, a bondade, a paciência. Agora, se eu ajudo alguém a arrumar um emprego, por exemplo, eu tenho esse direito na próxima encarnação? Tenho, porque eu empenhei para que alguém arrumasse um emprego. Na minha próxima encarnação, quando eu precisar de um emprego, eu vou precisar, vai ter alguém que vai empenhar-se para que eu arrume um emprego. Se eu ajudei um casal a se vincular, hoje em dia quase não tem isso mais. Antigamente tinha um correio elegante. Você lembra do correio elegante? Tem uma moça ali, ela é assim, assada, ela tem que conversar com você. Se eu ajudei um casal a vincular-se, a casar-se, também, na próxima encarnação, vai ter alguém que vai me ajudar. Vocês acham que não tem ninguém que precisa disso? Tem, sim, senhor, só um minutinho. Presta atenção, isso vai ver daqui a pouquinho. A maioria das pessoas são tímidas. E tem outros que são atrevidos demais da conta. Então, o equilíbrio é uma coisa rara aqui na Terra. Mas o fato é, tudo aquilo que eu dou para alguém, tudo aquilo que eu tiro de mim, do meu uso, participo para alguém que precisa também, essa parte que eu doei, ela passa a ser minha. Né? Passa a ser minha. É um direito que está gravado na contabilidade divina. E eu vou receber no momento certo. Pode falar? E se prepara? Como é que fica? Eu já expliquei essa coisa para a senhora. Não tem muito tempo. Né? Se separa livre-arbítrio. Né? A pessoa separou. Jesus ensinou no Evangelho: não separeis vós o que Deus ajuntou. O que Deus juntou não separa. O que é que Deus ajuntou? Aquelas ligações feitas por amor, sem nenhum interesse material, nem de dinheiro, nem de riqueza, nem de poder, nem de sensualidade, nem de beleza. São almas que se unem por amor. Mas toda união que foi feita baseada nos interesses materiais, não foi Deus que mudou. Esses naturalmente vão separar. Quando acaba a polidez, acaba o casamento. Quando acaba o din-din, acaba o casamento. Quando acaba o poder e a autoridade, acaba o casamento. Esse Deus nos juntou. Mas as uniões feitas por amor são feitas por Deus. O nosso tempo esgotou. Agradeço demais a paciência de vocês. O tempo está passando muito depressa. Peço desculpas por alguma. Às vezes a gente fala muito alto aqui. E rogo a Jesus para abençoar todas as famílias, todas as casas, todos os membros de vossas famílias. Muito obrigado. Boa noite. Muito bem. Gostaram do que nos passa? Pois é. Nessa mesma passagem que ele citou, diz que a natureza provê aos animais pela falta de inteligência deles. Eles dizem que sim, é positivo. Mas ao homem, Deus premiou com a inteligência, a capacidade de resolver os seus problemas e buscar os recursos necessários para essas soluções. Meus queridos, a casa, como a grande maioria de vocês sabem, assiste algumas famílias em condições, assim, necessidades têm. E nós assistimos essas famílias com cestas básicas. E nós estamos precisando da ajuda de vocês para que a gente possa compor
as cestas básicas desse mês de setembro. Para esse mês, nós estamos precisando de açúcar, de sal, de farinha de mandioca e sabonete. As doações podem ser feitas aqui na portaria. As meninas vão orientar vocês de como proceder. Vou deixar o melhor para o final. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui. Todo mundo aqui já implantou o Evangelho no lar? Eu não. Bom, para aqueles que ainda não tiveram essa oportunidade maravilhosa, a casa tem uma equipe que auxilia na implantação do Evangelho no lar. Basta vocês procurarem as meninas na recepção, agendar com elas, essa equipe vai até o lar de vocês e ajuda na implantação desse Evangelho no lar. É uma bendita luz que nós acendemos na nossa casa. Nós não imaginamos um recurso maravilhoso que é o Evangelho dentro das nossas vidas. A casa também convida vocês a participarem do estudo que ocorre às 19h45, vai iniciar agora dia 22, sexta-feira, o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo em consonância com o Livro dos Espíritos e obra Os Missionários da Luz, com as obras básicas. Aqueles que tiverem interesse de começar a estudar, é extremamente proveitoso e gratificante. Pessoal, é aberto, quem tiver à disposição pode vir nesse horário e conhecer a equipe e participar com eles. Bom, como a Bia diz, melhor vai ficar para o finalzinho. Todo mundo já viu o cartaz que nós afixamos ali fora a respeito do Festival da Pizza? Sim ou não? Sim. Desmaiado, final de reunião, o que foi? A reunião, o tema foi tão bacana, o expositor fez um negócio tão bacana. Sim ou não? Vocês viram? Sim. Agora que começou a melhorar. Pessoal, esse Festival de Pizza é um evento que a casa está promovendo para nos ajudar a continuar as obras. Todos vocês que já nos acompanham no evento estão vendo as obras acontecendo, as melhorias da estrutura da edificação e até das nossas condições de atender isso melhor. E essas obras têm um custo, né? E além disso, nós temos as manutenções que a casa demanda. Esse evento da Pizza tem esse objetivo, nos ajudar a arrecadar alguns recursos para manter esses processos. E até dia 25, se não me engano, segunda-feira agora, é a data limite para se fazer as encomendas. Vocês fazem a encomenda, no dia 30 vocês vêm aqui e retiram as pizzas que vocês adquiriram. Vão nos ajudar muito, vamos dar esse gás. É uma massa deliciosa, feita com muito amor e carinho pelos meninos aqui. E vocês vão nos ajudar muito nesse processo. Aqueles que tiverem condição, procurem as meninas da recepção e deem nome, adquiram esse alimento, né? Que vai trazer, com certeza, ele é muito saboroso e também vai nos ajudar muito nessa nossa tarefa. Eu queria, ao final da reunião, aqueles que tiverem necessidade de passe, por favor, formem uma fila à nossa direita aqui, só pedindo a caridade do silêncio. Então, vou convidar todos vocês a nos acompanhar na prece de encerramento, agradecendo a Jesus, a essa espiritualidade maior que nos assiste em todos os nossos passos. Querido Jesus, somos gratos pela bênção, pela oportunidade que nos foi oferecida do aprendizado, do esclarecimento, de reforçarmos a Jesus em nossas mentes e corações, o sentimento de que não estamos sós, e que o Pai, poderosamente amoroso, justo, caridoso, sempre nos ampara. Que nos ilumine, Jesus, nos nossos passos, nos nossos caminhos, principalmente por aqueles irmãos que passam por provas maiores que as nossas, seja nos orfanatos, nos cárceres, nos hospitais e em tantos outros lugares, ó Jesus, onde a prova é bem maior. Ilumina o Divino Mestre, protege o Divino Mestre, e fique conosco, hoje, agora e por todo sempre, e que assim seja. Meus irmãos, vamos a Deus e faça a todos.